querida irmã, muito boa noite. Hoje estamos aqui no nosso estúdio podcast Palavra da Verdade. Hoje é sexta-feira, dia 13 de março de 2026. Você que está aí na sua casa, você que é o nosso internauta, pelas redes sociais, pelo YouTube, quero desejar a você a paz do Senhor. Queremos aqui nesse podcast trazer uma palavra, um tema sobre hoje. O tema de hoje vai ser sobre levitas, né? Temos nosso irmão Alan, que está aqui. O Alan, seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Estamos aqui no podcast Palavra da Verdade, aqui na Rua São Raimundo Nonato, no bairro Vitória, região Parte Alta do São Francisco. E você que está aí na sua casa, peço que você ative o sininho e compartilhe e se inscreva no nosso canal. Você que tem um amigo, você que tem um vizinho, envie para as pessoas que gostam de podcast, para a gente debater, para a gente conversar um pouco da palavra de Deus, falar um pouco do mundo gospel, no mundo evangelho, em que hoje, na atualidade, nós queremos trazer debates para que a gente possa estar atualizado. Então você que está aí, fique ligado que o programa só está começando. Meus queridos irmãos, você que está aí na sua telinha, hoje nós vamos falar no podcast vamos falar sobre levitas, né? E aqui desde já eu quero apresentar o Alan, que já foi apresentado, ele que é músico, né, do Ministério Celeiro da Palavra. Eu também faço parte, né, do Ministério Celeiro da Palavra. O nosso presidente, pastor Glaucio Simão Daniel, né? Um forte abraço para o pastor Glaucio. Que Deus possa abençoar grandemente. Também quero mandar um abraço a todos os celerianos, né, que estão aí na sua casa, no seu lar. Você é especial. E você, celeriano, fique preparado que qualquer hora eu posso convidar você a estar aqui no nosso podcast Palavra da Verdade, né? Alan, seja muito bem-vindo. Se apresente para as pessoas. Obrigado, João. Como o João já falou tudo, né? Eu faço parte do Ministério Celeiro da Palavra. Meu nome é Alan. Como os irmãos também, a maioria já conhecem da igreja. E fui pego de surpresa, por isso se preparem, né? Mas Jesus tem sido bom nas nossas vidas. E a gente louva a Deus por isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Pois é, irmãos. Queridos, você que está na sua casa aí, eu quero trazer um texto da Palavra de Deus, né, para poder a gente começar um pouco a falar sobre levitas, né? Nós sabemos que o levita é aquele que está na posição de ministrar o louvor, de trazer adoração, de levar a igreja, as pessoas a se conectar com Deus, né? O levita é aquele que traz a essência da adoração, né? Em 1 Crônica 23, 28 e 32, fala do seguinte situação da palavra. O trabalho dos levitas era ajudar os sacerdotes, os descendentes de Arão, no serviço da casa do Senhor. Também cuidava dos pátios, das salas laterais, ajudava a realizar as cerimônias de purificação, servia na casa de Deus de várias outras maneiras. Era encarregado dos pães, da presença do holocausto sobre a mesa, da farinha da melhor qualidade para as ofertas, de cereais, dos bolos sem fermento, dos pães assados, dos azeites, da mistura das massas. Era responsável ainda por verificar todos os pesos e medidas. Todas as manhãs e todas as tardes apresentava-se diante do Senhor para entoar cânticos de ação de graças e louvor. Ajudava nos holocaustos, oferecia ao Senhor nos sábados, nas festas de lua nova e em todas as outras festas fixava. O número requerido de levitas estava sempre de serviço na presença do Senhor e seguia todos os procedimentos que lhe havia sido prescrito. Até aqui. Você quiser depois acompanhar na sua palavra,
Você vai abrir lá em 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 28 e 32. Eu li aqui um texto sobre questão de levita. A gente sabe que no Antigo Testamento, o levita era aquele que era separado por Deus, né? Deus escolheu a tribo de Levi, né, como sacerdote, né? Arão era sacerdote, né? E assim todos os filhos da casa de Israel, os levitas, eles serviam ao Senhor. E uma das funções dos levitas também, que foi citada aqui nessa leitura aqui, desse pequeno texto, dessa mensagem, foi que os levitas, eles tocavam tamborins, louvores, cânticos, além dos serviços do templo, né, do tabernáculo. Os levitas, eles tinham a função de trazer o louvor. Quando tinha as festas, quando tinha momento ali de festejar Páscoa, festejar momentos dali da cultura judaica, os levitas tocavam ali os tamborins, as flautas, os cânticos de louvor. É só para a gente poder entender. E o Alan, que está aqui no podcast, ele vai tocar 2 louvores para a gente ter esse momento de conexão com Deus, ter esse momento de sentir esse clima. E você que está aí na sua casa, né, você abre o seu coração, né, se você puder, nesse momento, já falar com o Senhor. Senhor, fala ao meu coração, Senhor. Fala comigo nesse podcast, que esse podcast possa ser um momento para eu poder sentir a tua presença aqui na minha casa, né? Talvez você esteja com alguém aí, com seu irmão, com sua irmã, e é o momento de você poder estar conectando com Deus. Alan, vamos tocar 2 louvores aí para as pessoas que estão em casa. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, amém? Ele aqui desceu em meio a tanta dor, foi dado pelo nosso Deus como oferta de amor. Então ele nasceu, cresceu e ensinou, pregou pro mundo inteiro vir, multidões ele curou. Ele não tinha coroa, mesmo assim ele era rei. Não nasceu em meio ao ouro, mas milagres ele fez. Foi cuspido e humilhado, sem ao menos merecer. Deu sua vida pela minha, e todo inferno viu o seu poder. Faz eu conhecer mais do seu poder, derrama sobre mim, me faz eu te sentir. Se eu não puder te ouvir, toque em minha alma pra eu sentir que estás aqui. E eu sei, por mim morreu, na cruz tu demonstrou, mesmo conhecendo a mim,
um tão pobre pecador. Eu não merecia nada, mas foi pela tua graça que me fez um vencedor. E hoje sou marcado pelo seu eterno amor. Ele aqui desceu. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Tem o segundo. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou vivendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que está em casa aí, né, quem acabou de ouvir esse louvor tão maravilhoso, nosso querido levita Alan, né, aqui do Ministério Celeiro da Palavra. E Deus é tremendo na vida deles, ele tem uma voz abençoada, uma voz que é suave aos nossos ouvidos, né? Meus queridos irmãos, você que está em casa, nós vamos bater um bate-papo agora sobre levitas, né? Levita vem da tribo de Israel, né? Que é levita separado pro sacerdote, né? E nesse exato momento eu quero já fazer uma pergunta pro Alan, né? Acerca de ministério, acerca de ministério de louvor, né? Falar um pouco sobre levita, sobre os instrumentos, sobre o que compõe ali o departamento do ministério de louvor na igreja. Amém? Eita, rapaz, pergunta difícil. O que compõe um departamento de louvor? Isso. É isso? Primeiramente, vamos pelo começo. Ao longo desse tempo que eu descobri o ministério pela qual Deus queria me entregar, né, que foi na área do louvor, eu percebi que uma das coisas fundamentais para um tangedor, para um adorador, para um servo do Senhor, aquele que adora, é que ele tem que ter o coração aberto
a receber e a ouvir as coisas de Deus. E para um departamento de louvor também não é diferente. Se você for olhar para os dias de hoje, você vê muitas coisas, muitas vezes diferente do que era para ser, né? A maioria dos ministérios de louvor de hoje, você não vê mais aquele amor, né? Aquele carinho pelas coisas do Senhor, né? E a primeira canção que eu cantei agora, eu vou até puxar para esse lado, fala sobre o amor que Jesus teve por nós. E muitas das vezes a gente, como músico, né, como adorador do Senhor, a gente não consegue retribuir esse mesmo amor. Porque por mais que a gente lute, por mais que a gente faça por Jesus, não vai ser o suficiente, correto? Mas eu acredito que para o ministério de louvor, o que é fundamental é você ter o coração totalmente voltado para o Senhor. Não é você chegar num culto e dizer, cara, hoje eu vim porque eu precisava vir. Mas dizer, não, hoje eu vim porque eu quero adorar o meu Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma. E quando você passar pela porta da igreja, aquilo não ser esquecido, sabe? É você compreender que a adoração vai muito além do seu próprio eu. Não é mais um momento, não é mais um culto, não é mais uma canção. É você compreender que a verdadeira adoração começa na sua casa, sabe? No seu vestir de roupa. Onde você está escolhendo a sua roupa ali, diz, não, hoje eu vou com a minha melhor roupa porque eu preciso adorar o meu Deus. Uma vez, eu não compreendia isso, mas o meu antigo pastor, sem ser o nosso pastor Glaucio, ele falou, tem pessoas que, quando era do mundo, elas se vestiam com a melhor roupa para ir para uma festa, né? Passar a noite bebendo, se prostituindo. Mas quando é para vir para a igreja, ela tem até uma boa roupa, mas ela escolhe a pior para vir, porque não quer gastar a nova. Eu já faço diferente. Eu pego a minha melhor roupa e venho, sabe? Eu pego o meu melhor sapato e venho. Porque na minha cabeça, no meu coração, eu sei que eu estou vindo aqui para adorar o meu Deus. E Ele merece o melhor. Ele merece o melhor. Todos os dias quando eu saio de casa e volto, é graça do Senhor. Todos os dias quando eu saio de casa e sou livrado de um acidente, de uma bala perdida, é tudo graça do meu Deus. Então por que que eu, podendo fazer o melhor, não vou fazer? Mas a sua pergunta foi, o que é agregável ao ministério de louvor? São essas coisas, ter amor pela obra, ter amor pelo que faz, reconhecer que não está aqui por uma pessoa em si, daqui da terra, mas por alguém do céu, que levou uma cruz no seu e no meu lugar, e é por isso que estamos de pé por conta dele. É ter amor pelo que faz. É uma das coisas que constitui um ministério de louvor. Aleluias. É isso aí, irmãos. O ministério de louvor tem que ter o amor, né? O amor, o serviço, né? Eu sei que você que está em casa, talvez você que está em casa tenha um desejo de participar do ministério de louvor, tem desejo de ser músico. E esse momento de podcast aqui é para poder despertar você que deseja ter um sonho de tocar no ministério, tocar em alguma igreja, ser usado na voz, né? A gente sabe que as igrejas têm muitas pessoas que têm talentos, têm dons. Às vezes tem pessoas que têm as mãos talentosas, mas às vezes não tem o amor, né? O mais importante de tudo isso, de tocar, de ministrar, é você ter o amor, ter a humildade para que o Espírito de Deus possa agir no ministério de louvor, né? E eu queria que você falasse também, né, como é que suscita o desejo, né, para as pessoas que estão em casa de querer, né, participar do ministério de louvor, como é que é a chamada, né? Tem pessoas que em casa canta, às vezes até toca, mas não tem a direção, né? O que pode fazer para que as pessoas em casa, muitas vezes, você falando, tendo a experiência, que já passou por os momentos de ensaios, momentos de comunhão ali com os músicos, né? Como despertar esse chamado para o ministério de louvor, para ser levita?
Tá aí, um ponto bem interessante. É, quando vai para qualquer área de chamado, quando Deus nos chama, geralmente algumas pessoas falam que tem um dom, né? Se você tem um dom da palavra, se eu tenho um dom do louvor, vice-versa, ali vai ser só flores, né? O cara, o João tem a voz tão linda, o Alan tem a voz tão linda, mas ninguém sabe o que se passa por trás, né? Os bastidores. Tudo tem um preço, tudo tem um preço. A minha caminhada, a sua caminhada, né? A de quem está também nos assistindo, sempre tudo tem um preço, né? E para a gente conseguir entender isso, eu acredito que assim como eu fiz, a gente precisa conversar com Deus. Senhor, eu amo fazer o que eu faço. Eu me sinto bem quando eu te adoro. Portanto, me faça entender aquilo que eu preciso entender dentro de mim. Se é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida, então me direciona. Abre os caminhos que precisam ser abertos. Abre as portas que precisam ser abertas. Então, eu acredito que tudo é uma conversa com o Senhor, né? Porque se foi Ele que chamou, é Ele que também vai direcionar. Há uma palavra, sim, a gente precisa também se posicionar, né? Não é só eu perguntar para Deus e esperar com que Ele faça tudo. Tem uma palavra que eu me seguro muito nela, que quando a gente se posiciona, o céu nos direciona. Então, se você se posicionar, Senhor, eu quero isso, né? Eu desejo isso. E eu sei que esse desejo não é de mim. Foi o Senhor que me chamou, então isso brotou dentro de mim. Então, me faça entender isso. Eu tiro por mim uma experiência, vou contar rapidinho. Quando foi para mim aprender a tocar violão, num determinado momento da minha vida, eu tinha um desejo, quando eu era pequenininho, desde pequeno, a minha avó me levava para a igreja, né? E eu tinha um desejo de participar do Ministério de Louvor, um desejo já pequeno, né? Mas eu nunca pedi. Cantava bem que só, mas nunca pedi. Isso os meus parentes falavam, né? E aí eu não pedia. Eu ia para a igreja só para ver o Ministério de Louvor. Quando chegava na palavra, criança dormia, né? E aí passou o tempo, passou, entrei já na minha adolescência. Mas aí eu fui frustrado por uma pessoa. Ela me disse umas palavras e meu coração se entristeceu e eu saí, né? Mas mesmo com desejo de aprender a tocar violão, que eu cantava, mas queria aprender a tocar violão. E eu cheguei para uma pessoa uma vez e pedi, né, para ela me ensinar. E ela falou para mim que não ia ensinar porque eu ia ficar melhor que ela. Cara, que dali me doeu também. Demais, demais. Então, é sobre o que eu falei. Na caminhada da sua vida, Deus vai abrir as portas, mas se você não tiver posicionado, não tiver a ciência e a certeza daquilo que Deus colocou e chamou você, você vai desistir. Se trata de não olhar para a cruz, porque Jesus não se encontra mais na cruz. É olhar para o alto mesmo e acreditar que Deus lhe chamou e você ter essa convicção dentro de você, né? E ali eu me frustrei, vim embora para Rio Branco. E aqui quando eu cheguei, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar um violão, né? Reuni o dinheiro e comprei. E aí, sem saber de nada, digo, Senhor, eu fiz essa oração. Senhor, eu lembro que eu fiz dessa forma. Eu não sei, mas o Senhor sabe que eu quero aprender e não é para tocar no mundo, é para tocar para o teu reino. Nada do que sair daqui vai sair para o mundo. E ali eu comecei com as notinhas básicas. Quando chegou num determinado momento, eu quis desistir. Eu disse, eu vou jogar esse violão é pela janela. Mas eu continuei. Continuei nesse dia que eu me frustrei, eu chorei. Chorei. Mas continuei. E hoje né, Deus me trouxe até a Igreja Celeiro da Palavra. Estou aqui, né? Graças a Deus, não por mim. Como um líder, não me acho capaz, mas o Senhor é quem capacita todos os dias. Eu vejo uma referência na minha vida que é o meu pastor Glaucio ensinando a palavra dia após dia. Muita coisa que eu não sabia, aprendi com ele. Então, entender o seu chamado é primordial, né? Compreender que você pode confiar em alguém como Jesus Cristo, e entender que foi isso que ele colocou no seu coração e homem nem ninguém pode tirar, é primordial, né?
A palavra de Deus fala em João 42:2, bem sei eu que tudo pode e que nenhum dos seus planos podem ser impedidos ou frustrados. E eu acredito que quando Deus te chama, quando Deus me chama, ninguém pode tirar isso de mim nem de você. Glória a Deus. Ela, muito interessante, né? Que muitas pessoas têm os desejos de tocar, de cantar. E que uma coisa que eu observei no ponto que tu falou, que tu não desistiu, né? Apesar das adversidades em questão de as pessoas te desanimar, não querer dar oportunidade, que acontece isso muito no Ministério de Louvor, que às vezes uma pessoa tem vontade ou deseja cantar, ou deseja louvar, adorar, e muitas vezes existe ministérios, não é todo ministério, que fica só entre eles ali, né? Só eles, e às vezes uma pessoa que está na parte da arquibancada da igreja, na nave da igreja, chega para o ministério, não, eu queria uma oportunidade para cantar, para tocar, e às vezes acontece isso nos ministérios, né? Que não dá oportunidade, mas isso é falta de amor, muitas vezes, né? É uma parte do egoísmo, não é todos os ministérios, né? Mas alguns ministérios juntam seu grupo ali e fechou. Mas o sentido eu vejo da adoração, né? Do chamado, do teu chamado, não foi que você persistiu, não deixou morrer o sonho, né? É interessante quando tu falou que o cara não quis te ensinar porque tu ia se tornar melhor do que ele, né? São pensamentos assim que pessoas dentro do Ministério de Louvor elas não crescem. Elas se frustram, né? Elas se frustram. Sim. Né? E tocando nesse assunto, né, eu queria também fazer uma pergunta para você, né? A gente falou sobre chamado, né, das pessoas que estão em casa. Eu queria que você também falasse um pouco o que é ser um adorador, né? O que adorador faz quando ele está ministrando ali no momento da unção, no momento que ele está se entregando, no momento que ele está se abrindo o coração realmente, o que acontece, né, com a pessoa que está adorando, o que acontece contigo, né? Para que as pessoas, muitas vezes em casa, elas comecem a adorar, elas conseguem sentir a dimensão do louvor, né? A gente sabe que o louvor, ele tem esse peso de glória, ele tem esse peso de nos aquebrantar, de nos levar a outro hemisfério, né, da glória de Deus, é uma preparação. Eu queria que você falasse um pouco sobre a adoração. A adoração. Eita Deus. Antes de começar a falar sobre a adoração, vamos voltar ao ponto do chamado. Sim, sim. Né? Você tem que entender o seu chamado. Muitas das vezes as pessoas elas não compreendem aquilo que elas foram chamadas para fazer, né? E muitas das vezes quando elas vêm no Ministério de Louvor ou procura se encaixar ali e muitas das vezes as pessoas que estão lá já estão bem entrosadas, introduzidas, né, no mesmo pensamento, ela fica um pouco perdida ou até se sentindo também meio que de canto. Mas uma das coisas que eu observei esses últimos dias é que você primeiramente tem que entender, né, e buscar cada dia mais se aperfeiçoar naquilo que Deus te chamou para fazer. Porque eu acredito que não é só você, Deus me chamou, eu vou fazer. Muitas das vezes, eu pensava dessa forma, mas ao longo do caminho eu entendi que não é assim. O nosso Deus, por ser Deus, ele merece o nosso melhor. Não é de qualquer maneira. E muitas das vezes pessoas querem fazer de qualquer maneira. E aí, ao invés de ele somar num departamento, ele acaba tirando, né? Como é que se fala? A atenção, o mesmo propósito. Muitas das vezes, ao invés de somar, ele pesa. Então, o que eu falo para você? Mas tem pessoas que vão falar, não, tem que ter amor pela vida, tem. Mas a vida também tem que ter amor pelas pessoas que estão no Ministério de Louvor. Tem pessoas que chegam totalmente desafinadas, totalmente sem saber o que fazer. E eu acredito que no Ministério de Louvor não é momento de ensinar. É momento de você reunir o que sabe para entregar a ele. Então, tudo isso você vai aprender e vai trazer. Eu acredito que
Assim como o culto, que é um momento de entrega, a adoração também é um momento de entrega. O ensaio também já gera um culto, já é um culto. Então, no ensaio você não vai aprender, você vai reunir de cada um aquilo que todo mundo aprendeu para no culto entregar a Deus. Você está entendendo? Glória a Deus. Então, Entendendo. é sobre isso, não é? Aí, algumas pessoas, quando chegam no departamento de louvor sem entender, elas ficam se sentindo perdidas justamente por isso. Elas não trazem o que aprender, elas vêm querendo aprender. E o Ministério de Louvor não é para aprender. Você precisa agregar, sabe? Entendi. Então, muitas das vezes é dessa forma. Você pode conversar com alguém que é do Ministério do Louvor, me ensina, me ajuda, pode, né? Se o rapaz tiver um coração bom, ele vai te ensinar, ele vai, cara, eu comecei assim, então faz assim, bora, quando eu tiver um tempo livre, eu te ajudo, pode. Mas departamento de louvor não é para te ensinar. Sim, ele vai ensinar, mas não aquilo que você deve aprender na trajetória do seu caminho, você e Deus. Você vai ter que agregar isso juntamente com os músicos para depositar a Deus. Esse é o meu pensamento, né? Talvez possa ser um pensamento diferente, possa, mas foi o que eu aprendi ao longo do caminho. Eu queria que tu me falasse de novo o que tu perguntou, que eu saí um pouco Tá. e esqueci do que você perguntou. A gente estava falando a questão sobre a adoração, né? Eu quero saber, perguntando, qual é a forma, quando você está adorando, a atmosfera, você falar sobre a adoração. O sentido de ser um adorador, o sentido de você, quando está adorando ali, traz peso na hora do culto, né? Quando você está abrindo o seu coração no momento do louvor, as pessoas vão sentir a tua energia, né? Eu quero que você fale um pouco dessa adoração. A adoração, vamos para as palavras do nosso pastor Glaucio, né? Ele sempre fala que o louvor é aquele que faz caminho para a palavra vir, né? E em seguida ela ficar nos corações das pessoas. A adoração para mim, é algo que alivia e acalenta a minha alma. Porque a adoração, para ela ser uma adoração, ela precisa ser sincera, o primeiro ponto. Porque uma adoração sincera, você vai fazer Deus, porque a palavra de Deus fala que o louvor ele sobe as narinas do Senhor como um perfume suave. E para esse perfume subir, você precisa dar ele de todo o coração. É o meu pensamento. Então, você ter o coração aberto é o que conta, sabe? Entender que você não é uma estrela, entender que tudo que você está fazendo não é seu, tudo que você está fazendo não é por mérito seu. Se você toca, canta, prega, não é por mérito seu. O dom foi Ele quem deu, a graça de você estar foi Ele quem deu. Então você entender que é um instrumento, que é um canal, onde através de você vidas vão sentir a presença do Senhor no local da igreja. Você compreender isso faz toda a diferença. A adoração para mim é uma ponte de cura entre alguém que está doente. A adoração para mim é um poder que você tem de entender as pessoas sem precisar que ela te fale alguma coisa. É você compreender que Deus está falando com alguém através da sua vida, sem precisar de muitas coisas. É você entender que Deus ele pode te curar através disso sem você ao menos perceber. É você entrar no coração mais duro que há no recinto da igreja sem ele mesmo perceber. A adoração sincera é isso. É você chegar aonde a tua voz, sabe, não alcança sozinho, aonde um sermão não alcança sozinho. A palavra de Deus fala que a palavra ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. O louvor, eu acho que se não se comparar, porque a palavra é maior, mas ele chega bem perto. Muitas das vezes você nota que pessoas chegam aqui angustiadas, aflitas, cabisbaixas, tristes. E quando você começa a cantar ali, elas choram, elas adoram. Para mim, a adoração é uma ponte, sabe?
que levam as pessoas ou trazem as pessoas até ao Senhor. Glória a Deus. Você que está em casa, nós estamos falando sobre levita, né? E a gente estava falando sobre adoração. Você falando sobre adoração, me lembrei de Davi, né? Davi, na Bíblia, foi o homem segundo o coração de Deus e ele compôs, né, os salmos. Os 150 salmos são poesias. Isso. São poesias em que Davi, ele ali nos campos, nos pastos verdejantes, ali cuidando das ovelhas, ele fazia composição. E a Bíblia diz que Davi pegava ali a sua harpa, tocava ali para Saul, quando Saul estava com perturbação de espíritos malignos. Quando Davi tocava, Saul se acalmava. E o interessante é que a adoração, e como você falou nesse sentido, é uma ponte, né? É um canal. Às vezes a pessoa realmente chega ali, às vezes ela não quer ouvir nenhuma voz, mas quando ela ouve o louvor, é como se fosse um refrigério para a alma realmente. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, né? E a gente sabe que também os anjos, existia um anjo lá no céu que era Lúcifer. Ele era uma orquestra. Esses dias o pastor Glaucio estava falando sobre Lúcifer. Ele era um regente da adoração. Ele ajeitava ali os anjos para fazer a adoração. E eu vejo que dentro dos ministérios de louvor, o lugar onde mais o inimigo quer destruir são os ministérios de louvores, né? Porque o inimigo, Lúcifer, ele era um adorador na casa de Deus, mas ele foi expulso por conta da rebelião, por conta de querer se achar mais do que os outros. E os ministérios de louvor muitas vezes são bombardeados pelas pessoas. E a adoração, ela é isso, é uma entrega total, é quando a pessoa abre o coração, né? E, meu amigo Alan, quero que você fale também, né, sobre a adoração no sentido de as pessoas, né, como é que a pessoa na sua casa mesmo pode adorar a Deus. Às vezes a pessoa sabe só adorar na igreja, né, o louvor, a adoração, mas em casa existe esse momento de adoração entre você e Deus, entre você se conectar, onde no seu quarto, às vezes não tem ninguém ali, você adora a Deus. Quando você está triste, né? Queria que você falasse um pouco dessa adoração. Esse tipo de adoração não é diferente dessa que a gente traz até a igreja. Eu acredito que o coração sincero, ele não precisa de muito para atrair, né, a presença do Senhor, a atenção de Deus. Já chegou momentos da minha vida que tudo que eu tinha era lágrimas. Eu acho que qualquer pessoa que serve a Deus e que já caminhou um determinado momento com Deus, ele já passou por essa fase de, muitas das vezes, não ter o que dizer, só chorar. Só chorar. E depois de um tempo que você chorando ao Senhor sem conseguir falar nada, você levanta daquele lugar e sente que Deus refrigerou a sua alma de uma tal maneira que tudo aquilo que você estava sentindo, a sua alma até esquece. Então, isso também para mim é adoração. A adoração entre você e Deus, muitas das vezes não precisa, Senhor, eu quero te adorar, Senhor, eu vou te adorar. Muitas das vezes é só você pegar seu violão, ou muitas das vezes começar a cantar o hino da harpa, só você e você mesmo, você e Deus dentro do seu quarto. A presença do Senhor vem. Se trata do coração sincero a Deus. Muitas das vezes, uma das coisas que eu falei esses dias, acho que foi no culto, muitas das vezes o inimigo ele tenta burlar a nossa mente, porque pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, ele quer nos fazer entender que Deus ele não escuta a nossa voz, a nossa adoração. Mas Deus ele escuta, ele está pronto a nos ouvir, principalmente quando a gente erra e peca diante dele. Uma das coisas que também para mim é adoração, é você falar, Senhor, eu errei, eu pequei,
Mas eu sei que meu lugar não é aqui. Eu não fui chamado para fazer isso. Eu fui chamado para outra coisa. Então, Senhor, eu estou aqui. A sinceridade para mim também é uma adoração. Você chegar no seu quarto e abrir seu coração e falar: Senhor, eu preciso do Senhor, então derrama teu bálsamo sobre mim. E ali mesmo de joelhos você começa a cantar. Glória a Amém. Deus. É isso aí. Estamos aqui no nosso podcast Palavra da Verdade. E nós vamos agora nesse momento tocar mais um louvor, né? Já vamos já encerrar o programa. Um pouquinho de adoração para que as pessoas que estão em casa possam adorar junto conosco também, né? Você que está em casa aí, abra seu coração. Vai ter esse momento agora que o Alan vai estar trazendo uma adoração. Aleluia. Nosso Deus merece toda honra, glória e louvor. Santo é o nome do Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Glória a Deus. É isso aí, gente. Você que está em casa, escutou esse louvor maravilhoso, né? Meu prazer é te adorar. Meu prazer está nos atos do Senhor. Você que está aí na sua casa, né? Estamos já encerrando o programa. Quero já, nesse momento, agradecer a você que está nos assistindo aí. Obrigado por estar aqui nesse momento, né? Na sua casa aí, no seu lar. Quero também já aproveitar e pedir ao Alan para fazer as considerações finais, né? Agradecer a todo o público, agradecer, mandar um abraço para alguma pessoa especial. E assim, já para a gente nos despedir, né? Tarefa difícil, hein? Jesus é bom. Gente, eu quero agradecer, né, pelo convite. Quero agradecer pela oportunidade de juntamente estar com o nosso amigo João, né? Nosso irmão ali também que está operando a mesa. Estamos aqui junto, né?
eu acredito que tudo tem um propósito. E quero falar também para você que serve a Deus, para você também que ainda não serve, venha para perto do Senhor. Estar perto do Senhor é o melhor lugar que você vai encontrar para viver. Eu digo isso sem medo, porque quando eu conheci Jesus, tudo mudou na minha vida. E quando você conhece a Deus, nada daquilo que você viveu antes vai fazer sentido, porque tudo só começa a fazer sentido quando você encontra Jesus. Então eu quero agradecer, né, a cada um que está nos ouvindo, quero agradecer também a cada um também que dispôs do seu tempo para estar assistindo, né, o nosso podcast agora, Palavra da Verdade. Eu creio que muita coisa Deus vai fazer nesse lugar, através da vida do João, através das nossas vidas e através das vidas também que vier até esse lugar. Eu acredito que Deus ele age nas coisas simples, né, na simplicidade. E geralmente quando ele faz isso é algo grandioso. Então eu quero agradecer, né, por esse momento, e o João vai já acrescentar mais um pouquinho, né? É isso aí. Você, nosso telespectador, nós estamos aqui no nosso podcast Palavra da Verdade, né? Quem esteve presente hoje aqui foi o nosso irmão levita Alan, ele que é ministro de louvor. E quero agradecer a você por estar aqui conosco nesse bate-papo. Na próxima semana nós vamos estar aqui, né, junto. Vou trazer outra pessoa para trazer algo diferente, né, um debate. E você, também quero lhe fazer um convite para você vir no Ministério Celeiro da Palavra. Né, o Ministério Celeiro da Palavra onde eu congrego, onde o irmão Alan congrega também. Nosso presidente é o pastor Glaucio Simão Daniel. Ele que é conhecido como o homem Bíblia, tem a Bíblia toda na cabeça. E os nossos cultos, né, são todos os domingos às 18 horas da noite, né, da tardezinha, até às 20 horas e 30 minutos. E temos os cultos nas quarta-feira, das 19 horas até as 21 horas. E você é o nosso convidado. Quero mandar um abraço a todos os nossos celerianos, né, que faz parte do ministério, né, aos nossos líderes, aos nossos presbíteros, diáconos, todos que são celerianos, né? Um forte abraço, né? Uma hora vou estar falando sobre um tema aqui também muito legal sobre o altar, né? Falar um pouco sobre o altar, né? Levítico 6:13, né? O altar arderá continuamente em chama e não se apagará, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença, que Deus abençoe. Muito obrigado. E o Alan já vai tocando aí enquanto vai encerrando. Eita Deus. Então vamos lá. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo uma verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para